Olá, pessoal! Dia de mais um Flávio Prado Entre Amigos, programa especialíssimo, hein? A gente sempre trata com muito carinho o nosso convidado, escolhemos a dedo para que você tenha informações inéditas, esse bate-papo tão gostoso que a gente já mantém há mais de 2 anos, quase 40 milhões de views. Eu quero agradecer demais a você. E agradeço muito aos nossos queridos parceiros comerciais. A CrossFox Elétrica, garantia de cabo, segurança na sua casa com os cabos da CrossFox Elétrica. Alibec Alimentos, alimento de alta qualidade para você que gosta de comida saudável e de alto nível. Alibec Alimentos. Lux Color, a tinta da pintura inteligente, essa eu garanto, é sensacional e tradicional, a nossa Lux Color. Debrete, a churrascaria, uma rede espetacular, crescendo cada vez mais. A melhor carne de São Paulo, você vai curtir demais, você e sua família. Grupo Hall Center, agora internacional, hein? Grupo Hall Center, muito especializado em esteiras condutoras, agora também com redutores de tudo para pronta entrega. Maravilhoso o Grupo Hall Center. Baltec Brasil é a empresa que mais cria produtos. Você vai lá no site da Baltec, tem sempre uma novidade, impermeabilizantes, todo tipo de coisa que você precisa para a sua casa. Atlântica Máquinas. Você está querendo começar um novo negócio, você não quer investir muito, mantenha contato com a Atlântica Máquinas, porque aí você vai achar aquele negócio que você precisa para começar. Depois você vai dar um impulso grande e vai comprar outras máquinas da Atlântica que vão render muito mais para você. Prêmio Auto Shop São Bernardo. Prêmio Auto Shop de São Bernardo tem tudo para o seu carro, hein? Você quer comprar, vender, fazer seguro, financiar, tá tudo lá no Prêmio Auto Shop de São Bernardo. Saúde é fundamental, não é? Ampla Saúde é o plano laranja que garante a sua saúde, garante a sua segurança na hora que você precisa, mas mais do que qualquer coisa, preocupa-se em manter a sua saúde, para que ela não tenha problemas, que você nem precise usar médicos, clínicas, que se precisar também, você terá gente especializada. Mas a Ampla Saúde cuida no seu dia a dia da sua saúde. Banco BR-M1. Conheço o Banco BR-M1, um banco crescendo muito na América toda, nos Estados Unidos, na Argentina, Banco BR-M1. E Acro Cabos de Aço. A Acro é um sucesso. Tudo em cabos de aço, tradição, anos e anos aí, sempre mostrando serviço, mostrando cada vez mais competência e segurança para a sua empresa, para a sua casa, para tudo que você precisar. E quero agradecer também o apoio da Deca Esportes, da Faz Comunicação Visual e também da Blue Finance. Vamos então a mais um programa especial, mais um Flávio Prado Entre Amigos começando. Tenho certeza que você vai gostar. Meus amigos, vamos a mais um Flávio Prado Entre Amigos. Eu vou conversar com um dirigente de futebol. Todo mundo gosta, que impõe muito respeito. Quando ele está falando, as pessoas param para ouvir. E um homem que era muito ativo quando lá no Corinthians, como o homem forte do futebol. Antônio Roque Cittadini, prazer em te receber aqui. Tudo bem? Prazer é meu, Flávio. Sempre é uma satisfação falar contigo nesses momentos do futebol. É uma satisfação. O Roque, o futebol mudou bastante, né? Desde a época que você era dirigente, de um modo geral, parece que mudou muito, né? O futebol mudou muito e tem umas coisas que mudou para pior. É preciso dizer que o futebol também mudou para pior. Como regra, nós tínhamos no passado os dirigentes eram pessoas que eram bem-sucedidos na vida, tinham lá os seus negócios, tal, e por paixão vinham dirigir o clube. Eram chamados dirigentes amadores, né? O Corinthians é um exemplo típico disso aí. Nós tínhamos, só para citar dos últimos 40, 50 anos, você teve o Matheus, Vicente Matheus. Você pode ter críticas ao Matheus, não, ele tinha lá uma forma de dirigir muito precária, mas ele era um apaixonado pelo Corinthians. Tinha a vida dele, né? O do Alib,
Mais ou menos o mesmo tipo. Sim. Quer dizer, tinha lá suas empresas, estava bem sucedido, tinha forma de dirigir deles, nem sempre era essas coisas modernosas que tem hoje. Mas o Valdemar Pires também é a mesma coisa, né? E no passado, antes, eu estou citando o exemplo do Corinthians, mas podia citar os outros. Claro. Citar o São Paulo, né? O São Paulo tinha aqueles que eram chamados cardeais. O que eram os cardeais? Você falava aí, Câmara dos Lordes, né? Câmara dos Lordes, que eu falava que era a Câmara dos Lordes, eram os cardeais, que o que eram? Eram pessoas bem-sucedidas, que tinham lá sua vida, grandes escritórios, grandes empresários, e gostavam do São Paulo. Palmeiras também. O Palmeiras tinha lá uma italianada que ganhou muito dinheiro. Tinha até o espanhol, José Gimenez Lopes, que era um empresário também, que era... Sim. E que ganharam muito dinheiro, ficaram ricos, e o orgulho deles era o Palestra, né? Eles estavam lá, quando terminava o Campeonato Paulista, eu sei porque o Corinthians sofria muito, mas o Palmeiras reunia aquela italianada e dizia: olha, nós temos um jogador na Ferroviária da Araraquara, chamado Dudu. Precisamos comprar, naquela época se dizia comprar, era, sei lá, 200 mil cruzeiros. Aí começava a rodar os cheques, tal. Meia hora depois da roda, estava os 200 mil para comprar o Dudu. Aí vinham ou dizer assim: olha, nós temos que trazer um jogador chamado Tupanzinho, lá do Rio Grande do Sul, né? Ponta esquerda. A mesma coisa, corria, tal, levantava o dinheiro e trazia tudo. Era um horror para o Corinthians, porque o Palmeiras tinha muita gente, muitos que tinham dinheiro e comprava grandes equipes, não é? Você vai lembrar, eu também lembro, o Palmeiras formou 2 academias. Sim. No auge do Santos, porque nós não estamos falando aqui de 2 times no auge de outros grandes times, né? O Corinthians também fazia isso, com maior dificuldade, porque tinha poucos ricos, sempre foi tido como um time mais pobre, não é? Então, tinham que trazer lá um jogador, o Bazzani, tinham que trazer, sempre sofria mais para arrumar o dinheiro. Mas isso eram dirigentes que chamava-se de amador, né? Porque eles não viviam do clube. Essa era a diferença do que hoje tem o futebol. Pelo contrário, o clube vivia deles, né? Financeiramente. Vivia deles. Quantas vezes dirigente pagou a folha de pagamento dos clubes. Isso acabou. Hoje, primeiro, os padrões de futebol, salariais do futebol, não permitem mais esse tipo de forma. E também, aí tem um lado altamente negativo, os dirigentes atuais passaram a depender dos clubes. Aquilo que eles eram o oposto, que os clubes dependiam dele, passaram a depender. Quase todos não têm profissão. Quase todos você pergunta: espera aí, mas esse aí, todos lá no Corinthians, quando chegam, dizem: é um grande empresário. E fica por isso mesmo. Você vai saber qual é a grande empresa que ele tem, você não acha, você não sabe, dão umas versões assim: não, ele ganhou muito dinheiro aqui, mas, enfim, na verdade são pessoas que a maior parte delas vivem do futebol. E isto é uma tragédia para os clubes atuais, os dirigentes viverem do futebol. Porque quando eles vivem do futebol, eles se associam com os empresários de futebol. Associam na forma mais simples, né? Quer renovar um contrato de um jogador, paga uma grande comissão aí para o empresário, e aí começa tudo. Então, é uma grande e ruim mudança. Porque nós ficamos no meio tempo, no meio do caminho. Perdemos aqueles diretores, aqueles dirigentes
amadores, que nós podemos chamar entre aspas, né? Ficamos com uns dirigentes que não são profissionais, porque eles também vivem, eles cometem todos os erros que os amadores cometiam. E não chegamos a uma situação de empresas, onde o clube poderia ter ações na bolsa, ou poderia ter outra forma de contrato. Então nós estamos, nesse momento, com os dois lados ruins. O lado dos dirigentes, que são amadores, igualmente amadores, apenas vivem dos clubes, e temos o outro lado que nós não chegamos ao profissionalismo. Então, o que é tido como profissionalismo dos clubes é um arremedo de profissionalismo. Ninguém presta conta, vamos dizer assim, se o clube deu ou não lucro nesse exercício, porque se nós queremos chegar a uma visão de empresa, empresarial, é preciso pensar no lucro. E hoje todos os clubes são deficitários, quer dizer, deficitários da seguinte maneira: eles gastam mais do que eles têm. É isso. Eles gastam mais do que eles têm. E, portanto, apresentam sempre dívidas maiores. Nós tivemos uma oportunidade grande de mudar isso com a Copa de 14, mas não foi aproveitada. Quer dizer, os clubes receberam dinheiros a mais, apareceram as empresas. Hoje já mudou, porque boa parte das empresas não investem nos clubes, né? Não é mais como no passado, onde as grandes empresas anunciavam. Hoje anuncia as bets que estão por aí, que também você não conhece, de repente estoura uma aqui, estoura outra ali, e você tem pequenas empresas, algumas quase que pouco significativas. Quer dizer, nós vivemos hoje uma mudança incompleta do futebol. Nem chegamos ao profissionalismo e nem continuamos com dirigentes que não vivem de clube. Ficamos no meio. Essa é a dificuldade. Você trabalha há muitos anos no Tribunal de Contas de São Sim. Paulo. Me aposento esse ano. Ah, é? Felizmente, 36 anos. É muito tempo. É muito tempo. Os clubes passariam pelo crivo do Tribunal de Contas? Não, os clubes são todos iguais. Todos iguais. O que eu estou dizendo é o seguinte: todos têm um pequeno problema. Eles gastam mais do que eles recebem. O que não quer dizer que receba pouco. O exemplo maior que podemos ver é o Corinthians. É claro, se o Corinthians pegar uma gestão austera, em muito pouco tempo ele se recupera, ele paga as suas dívidas. Isso vale para o Corinthians, vale para o São Paulo. O Palmeiras é uma coisa meio fora da curva pela situação que está. Aconteceu isso com o Paulo Nobre, né? Com o Paulo Nobre. O time estava devendo muito, ele foi e ele foi e pôs o dinheiro do bolso dele, né? Aliás, é um dos poucos casos atuais que pôs dinheiro do bolso dele. Mas os clubes, em geral, todos gastam mais do que podem. Mas por que eles gastam mais do que podem? Por um motivo muito simples. Os empresários dos jogadores querem o clube para fazer cada vez mais negócio. E negócio implica dizer, eu não estou falando mal do negócio, mas em contratações. Mas mais contratações significam mais gastos. Então, nenhum clube está no azul. Nenhum. Vamos citar dois daqui de São Paulo, o Corinthians e o São Paulo, estão com pesadas déficits. E depois, quando você fica devendo muito, você começa a fazer loucura. Por exemplo, emprestar dinheiro do empresário. O empresário de jogador de futebol vira banco, começa a emprestar. Você começa a não pagar imposto, que é um caminho natural desses clubes. Todos eles têm o mesmo problema. Não paga imposto, empresta dinheiro de empresário, fica devendo salário. Você vê que quantos jogadores reclamam de dívidas de clube. É claro que para isso você precisaria
não gastar como você está gastando. Mas isso é uma coisa generalizada. Eu separo o Palmeiras aqui de São Paulo pela situação excepcional que ele vive depois do Paulo Nobre. Amanhã ou depois, se o Palmeiras não tiver o espírito do Paulo Nobre, ele volta a ser da forma como ele foi, endividado, sem jogador, lutando para ganhar título e tal. E dos outros clubes nacionais, um ou outro se salva. O Flamengo está salvando aí, mas fez uma boa equação da sua dívida, não quer dizer que ele pagou, mas ele fez uma boa equação da sua dívida, o Flamengo. Agora, os outros estão na situação que você sabe. Está aí o Vasco, está aí o Fluminense, estão os outros aí. E é curioso que tem dirigente, Flávio, que é dono de jogador. Nós temos dono de jogador, que o jogador pertence a uma empresa que o dirigente é sócio. Não dá, né? É complicado. É complicado. Como é que você vê o processo de SAF que alguns clubes adotaram? Olha, eu não sei como isso vai caminhar. Por quê? Porque a SAF, ela tem um problema no futebol brasileiro, mas tem um problema no mundo inteiro. É que nem sempre as empresas que compram os clubes são empresas dispostas à atividade de explorar aquele clube para ganhar título e fazer jogador. A boa parte delas você não sabe bem o que faz. Teve aí há pouco tempo o Vasco, né? Que foi uma SAF muito ruim, né? Se formos olhar no exterior, o Manchester United está de ponta cabeça. Tá. São SAFs complicadas, porque são SAF de dono individual. Quer dizer, o clube passa a ser de um sheik, ou de um russo, ou de um... Os italianos estão todos no mesmo caminho. Tanto que o campeonato da Itália sofreu... O campeonato da Itália não é nem mais aquele que nós conhecemos há 20 anos atrás. É um campeonato, não vou dizer de segunda mão, mas os clubes, por quê? Os clubes estão... Um é de um chinês que já deu golpe em tudo quanto é lugar e está dando golpe por lá. O outro é de um... Enfim, até porque não há grandes empresários italianos, né? Esse é um problema sério para o campeonato. E os ingleses, o campeonato inglês deu essa explosão nos últimos 20 anos para uma chegada de um monte de investidores, sei lá se bom ou mal, mas árabes, né? Sheiks árabes, russos que botavam dinheiro por tudo quanto é lado, mas que hoje está fazendo água, né, Flávio? Uhum. Eu não sei como... tem um conhecido que acha que os grandes clubes populares do Brasil poderiam fazer uma SAF sem dono. Não é que elas sem dono, sem um empresário que vai lá e compra, mas é uma SAF que lança ações na bolsa, traz o grande público para comprar ações, o grande público torcedor daquele time, que isto pode forçar uma espécie de empresas mais democratizadas e mais afeitas ao futebol. Não sei. O Barcelona talvez seja um pouquinho perto disso. O Real Madrid não. O Real Madrid tem lá um dono. Não quer dizer que não tenha acionistas e tal. Mas talvez esse venha a ser o caminho. Agora, quando aparece um dono que compra o clube, é complicado, porque aí nós só estamos mudando de campo de problema. O Corinthians, há alguns anos, ainda com o seu Dualib como presidente, fez uma parceria com uma empresa
que a gente nunca soube direito como é que era, e você foi uma das pessoas que combateu fortemente aquela parceria, que acabou fazendo água também. Foi um erro ter combatido aquilo? Aquilo poderia ter sido uma solução? O que você pode dizer? Não foi um erro, foi certo. Primeiro é preciso dizer que eu defendi uma grande parceria, que era com a Hicks, que era uma empresa, um fundo americano, que queria ganhar dinheiro no futebol. Depois deu tudo errado para eles na Argentina, aqui no Brasil não, mas eles entraram na área de televisão, de tudo, mas era uma parceria profissional e que acabou sendo altamente vantajosa ao Corinthians. Montou grandes clubes, grandes times, ganhou título, foi bicampeão nacional, ganhou o primeiro campeonato do mundo, depois, enfim, foi. Agora, a parceria com os russos, né, a tal da MSI, era uma parceria maluca, porque, primeiro, era uma parceria muito barata. Eles pegaram o clube praticamente sem compromissos de nada, né? E depois foi dando tudo errado. É preciso dizer que todos os investidores dessa parceria morreram. Todos morreram da forma mais estranha possível, né? Um deles apareceu morto no banheiro, se enforcou no banheiro. O outro dizem que foi envenenado. Enfim, era um grupo complicado, né? Eu não sou contra e não era contra você fazer negócio com empresas. Aliás, eu defendi muito a Hicks, defendi muito a participação com a Hicks. Mas é preciso preservar o espírito do clube. Roque, como é que você entrou no futebol? Você é um homem diferenciado, você tem um trabalho já há 36 anos, que é um trabalho burocrático, ou seja, você tem os seus compromissos, seus horários. Como é que você acabou entrando no clube? Não, olha, eu era corintiano, né? E quando eu vim para São Paulo para fazer o curso na Faculdade de Direito, para mim foi uma mudança grande de vida, porque eu saía do interior, vinha para cá, e eu gostava de futebol, gostava do Corinthians, e a primeira coisa que eu comprei foi o título do Corinthians. Curioso, né? O meu título é 133.333. Havia uma campanha para o clube vender títulos, ainda era na administração Vadielu. Nossa, bem lá atrás. Bem lá atrás, 71, 72, né? E eu comprei o título e depois comprei um título remido mais recentemente, mas tenho o título até hoje. E aí eu comecei a frequentar, eu ia ao jogo, a futebol, e comecei a frequentar o clube. E quando você começa a frequentar o clube, você começa a conhecer e se envolver. Aí acabei me envolvendo por lá, participava da eleição. Primeiro participei de várias eleições, depois fui candidato ao conselho, depois fui conselheiro vitalício, depois fui vice-presidente de futebol eleito e depois fui vice-presidente de futebol profissional, que na época, eu fiquei 4 anos, Flávio. Você sabe que no Corinthians, diretor de futebol é um cargo para ser moído na primeira semana, né? E eu aguentei 4 anos. Tive lá, obviamente, bons momentos, bons técnicos, tivemos bons times, né? Por exemplo, o Parreira, o Tite, que chegou, né? O Vanderlei, Luxemburgo, ganhamos vários títulos, Copa do Brasil, ganhamos aquele Rio-São Paulo, que foi um belo torneio. Então, enfim, eu acabei me envolvendo. Todo mundo achava que quando eu fui para ser vice-presidente de futebol, eu demorava 3 semanas. Alguns davam um mês e meio, porque eu não aguentaria mais. Porque as pessoas achavam que eu ia ser engolido por causa a mídia,
as pessoas não me conheciam. E você é uma pessoa mais tranquila, educada, você não é daquele que sai gritando. Não, não, não. Aliás, ao contrário, né? Mas eu acabei ajudando alguns mitos. Por exemplo, não se podia criticar o adversário. Era uma coisa, você nunca podia falar mal do adversário. Mal que eu quero dizer, não é ser deseducado, deselegante, grosseiro, xingar o adversário, mas é criticar, dizer, olha, isso aí o juiz ajudou o jogo dele. Provocar, né? Faz parte do... Eu me lembro, e aí eu comecei, eu me lembro que houve um momento que teve uma reunião da diretoria e 2 ex-diretores, um diretor antigo lá, que já morreu, o seu Nesi Curi, disse assim, olha, eu queria pedir pro nosso diretor de futebol para não criticar mais o São Paulo. Não faça isso, porque eu sou amigo da diretoria do São Paulo, nós sempre se demos bem, eles são nossos irmãos, uma conversa assim. Aí eu falei, mas vem cá, o que eu falei? Não, mas você disse que o Morumbi é um estádio ruim. Eu falei, mas né? O Morumbi é um estádio, vamos dizer, não vou criticar, mas é um estádio para assistir futebol, a quem vai lá em cima. Eu sei o que é ir lá em cima no estádio, né? Você, além de não ver bater 2 escanteios, você vê muito distantemente o jogador. E eles não aceitavam crítica do Palmeiras, né? Mas eu sempre fui crítico, vamos dizer, educado no seguinte sentido, cordial. Eu nunca... Elegante, você não é grosseiro. Eu me recordo, o Pelé, eu tive um acontecimento com o Pelé muito interessante. Eu estava voltando de Nova York e eu estava na classe executiva, ele estava na primeira, lógico. Pelé é o Pelé. Ele estava na primeira. Aí me falaram, o Pelé está aí. E eu vice-presidente de futebol do Corinthians. Eu disse o seguinte, olha, eu não vou... Eu acho muito chato incomodar a pessoa, ir lá, esse negócio. Eu sentia comigo, porque eu também sou muito conhecido em todo lugar que eu chego, as pessoas vêm me falar do Corinthians, tal. Mesmo hoje, 20 anos depois que eu deixei a diretoria, eu tenho dificuldade quando o time perde, porque as pessoas vão me cobrar, e eu não tenho nada a ver. Cobra aí. Mas aí eu falei, o Pelé está aí. Embora eu achasse muito interessante, eu não fui procurar o Pelé. Mas passado uma meia hora, o voo subiu, tal. Veio a aeromoça e disse assim, o senhor é o Cittadini? Eu falei, sou. Ele falou, o Pelé gostaria que o senhor fosse lá, que ele gostaria de lhe dar um abraço. Eu falei, lógico que eu vou. Claro. Eu até diria que eu estava querendo, mas eu não iria, porque eu não ficaria... Aí eu fui lá e na primeira classe tinham 2 pessoas, o Pelé e um empresário americano que não tinha a menor ideia quem era o Pelé. E também não tinha muita importância. Aí eu sentei do lado lá, porque ele estava... E começamos a conversar e acabamos conversando a viagem inteira. Chegamos até São Paulo aqui conversando. Mas uma coisa que ele me disse é o seguinte, ele falou, olha, Cittadini, eu gosto de você, mas eu estou bravo com você e ao mesmo tempo eu estou alegre com você. Porque você foi num programa de televisão, acho que na Gazeta, eu não lembro exatamente onde foi, mas eu sabia o que eu tinha falado, né? Ele disse assim, você falou uma coisa que eu gostei. Porque alguém criticou o Pelé, falou alguma coisa, né? E eu disse, olha, o Pelé é o maior gênio que o futebol brasileiro tem e o maior gênio do mundo. Não conheço gênio que nem o Pelé. O Pelé é uma coisa fantástica. Ele, para nós, é um Beethoven, Sim. É um Chopin, é um Verdi, é um Puccini. E falei isso. Ele falou, olha, adorei a sua comparação. A partir daí, ele começou a fazer essa comparação. Ele começou a dizer, não, Pelé é um Beethoven, depois eu vi que ele começou a fazer essa comparação.
Mas ele falou, mas tem uma coisa que eu não gostei naquele jogo. Você falou mal do Santos. Por quê? Alguém me perguntou alguma coisa do Santos. Eu disse, o Santos sempre teve o maior ataque que eu já vi. Durval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, ou tem Ares de Abreu, João Edson, filho, e fui dando o nome de uns 5 ou 6 árbitros. Ele ficou indignado. Eu falei, Pelé, vocês roubaram o campeonato do Milan. Não há a menor dúvida. Isso não sou eu que falei. O Almir Pernambucano escreveu um livro, uma biografia dele, o Almir, que jogou. Sim, Almir. Pelé branco, jogou no Corinthians. Pelé jogou no Corinthians, né? E o Almir, no livro dele, ele diz o seguinte, eu fui avisado pelo diretor do Santos que o juiz era nosso, estava comprado. Eu podia fazer o que eu fiz no campo. E ele deu pontapé, fez tudo, o jogo inteirinho, porque ele sabia que o juiz estava com ele. Como é? Juan Bros. Juan Bros. Juan Bros, Eu falei, Pelé, vocês não podem apagar isso. No fim, ele foi até a gente e falou, não, nós precisávamos de juízes porque nós éramos muito atacados, levava muita paulada no campo, o que também era verdade, era um ataque muito bom, era muito criticado. Mas veja que eu tinha feito uma acusação, vamos dizer assim, pesada, mas que era uma acusação bem feita. Quer dizer, o Ares de Abreu, embora São Paulino, diga-se de passagem, era um juiz que, quando eu via ele apitar jogo do Santos, eu já ficava arrepiado. Falando em São Paulo, embates maravilhosos. Eu tive a felicidade de em alguns deles, estar presente, sendo mediador, você e o Marco Aurélio Cunha. Como é que começou isso? Vocês eram amigos? Vocês ficaram amigos depois daquilo? Não, vocês não ficaram amigos? Não. Acontece o seguinte... Eu mal conhecia. Depois, há um tempo atrás, alguém me disse que eu vetei a ida dele para o Corinthians quando eu estava como diretor, que eu não me lembro. Nunca pensamos em contratar o Marco Aurélio para cargo de supervisor, mas teriam dito isso. Acontece o seguinte, como eu tirava sarro do São Paulo, e ele acabava ficando, vamos dizer assim, ofendido. E acabava também tirando o sarro, com uma diferença nossa, porque eu não dava bola pelo que ele falava. E eu sabia que eles ficavam, vamos dizer assim, incomodados com o que eu falava. Quando eu dizia, por exemplo, olha... O São Paulo fica dizendo por aí que é um clube rico. Ele não é rico, não tem dinheiro, tem todas as dificuldades de todo mundo, eles ficam indignados, porque eles achavam que o São Paulo era uma coisa de nobre, tal. Depois eu me lembro que apareceu uma pesquisa, apareceu não, ainda tem, as pesquisas estão todas aí, que o Corinthians, ele é o maior time na região sudeste, nessa região, e ele tem a maior torcida na classe B, C, D e A. Ele é o clube que tem mais torcida entre os ricos. E eu, para provocar, obviamente, dizia, olha, veja só, nós temos mais torcida entre os ricos que o São Paulo. Que é o time dos ricos. Que é o time dos ricos, em tese. Eles ficavam indignados. Mas aí eu tinha os números dessa pesquisa, frequentemente eu andava com papel mostrando o número dessas pesquisas, que aliás, uma das quais foi feita pela RICS, muito boa, porque foi feita uma pesquisa, não é essa pesquisa em quem você torce e tal, era um monte de questões que nos ajudou muito lá no Corinthians, ajudou inclusive a detectar onde o São Paulo crescia, porque o São Paulo, você vai conhecer bem disso, até os anos 70 era um time bastante localizado na classe A e B. Ele vai, depois daquele período de títulos dele, ganhar uma torcida popular, né?
Eu me lembro que outra bronca que ficavam comigo é quando eu dizia que o o Corinthians tinha torcida menor que o Palestra até começarem a grande industrialização de São Paulo. Naquele período onde eram 2 clubes italianos, o Corinthians tinha menos que o Palmeiras. O Palmeiras era italianada rica, aquela coisa toda, né? E o Corinthians vai virar esse jogo quando começa a chegar nordestino em São Paulo. É esse a realidade. E é uma verdade. E eu dizia, olha, o Palmeiras foi... Mas como o Palmeiras tinha dificuldade de aceitar, não é nordestino, ele tinha dificuldade de aceitar qualquer um que não fosse italiano, de origem italiana, né? Durante muito tempo foi assim. Eu sei, a minha família, meu sobrenome é Cittadini, os meus 4 avós são italianos. E o meu avô morreu sem falar Palmeiras, ele falava Palestra Itália, e o ódio dele era o Corinthians. E eu tinha um tio que era italiano e que me fez a cabeça no Corinthians, e era uma família muito radicalizada na colônia, né? E quando eu dizia isso, os palmeirenses ficavam muito incomodados. O futebol hoje, Roque, pode ser até que eu esteja errado nessa análise, mas gostaria de ver sua opinião. Eu procuro fazer um jornalismo, digamos que debochado. Eu brinco, eu gosto de cutucar todo mundo, e muitas vezes as pessoas levam isso por um lado de como se fosse uma raiva, um ódio, ou coisa que vale, quando na verdade eu estou fazendo futebol da maneira que eu conheci. No meu bairro a gente tinha que juntar uma Kombi. Então não dava para ir só São Paulino ou só Palmeiras. Todo mundo tinha que ir junto, pagar a Kombi para atravessar a cidade toda para ver o jogo de São Paulo no Morumbi. Então ia todo mundo. E ali era gozação. São Paulo ganhava, você ia gozando os outros. São Paulo perdia, eles iam gozando a gente e por aí vai. Então, essa gozação era o que fazia o futebol valer. Não há dúvida. E eu ainda levo isso assim. Mas hoje não está muito radicalizado o negócio? Olha, o futebol, ele é entretenimento. Essa é a grande verdade. Se você fizer um negócio carrancudo, totalmente arredio a você contar uma piada. Quando eu assumi a vice-presidência do Corinthians, na noite que eu assumi, tinha um diretor do Corinthians chamado Edivaldo Pacote, que foi diretor da Globo. Da Globo, foi um dos grandes fundadores da Globo. Diretor financeiro. O Pacote era Coboni, o Walter Clark, era essa gente que fez a Globo. Nós fomos comer uma pizza depois da reunião. Ele falou, olha, você não entende nada de televisão. A pior pessoa para falar na televisão é advogado. Porque o advogado, ele chega, ele acha que ele vai fazer uma petição na televisão. Então, quando faz uma pergunta, ele começa considerando isso, considerando aquilo, considerando... E no final ele vai requerer. Isso é uma bobagem. Na televisão, 10 segundos é uma eternidade. Você tem que falar primeiro o final e depois você enrola se você quiser enrolar. Mas você precisa dizer assim, o juiz roubou. O gol, a bola não entrou. Que a pessoa tenha a informação já de cara. E aí ele dizia o seguinte, você tem que se preocupar, Roque, em falar para o torcedor do Corinthians aquilo que ele vai falar no dia seguinte, no trabalho dele, no bar, na escola, aonde ele vai encontrar. O dia que o time perder, você tem que dar a razão, tem que dar um motivo para quando ele chegar no trabalho dele, for gozado, ele ter a resposta. É esse o seu papel como diretor. Não vá fazer outra coisa. E você sabe que isso é a grande verdade. O dirigente de futebol tem que dar o argumento para o time, para o torcedor, que segunda-feira de manhã vai pegar o ônibus, vai chegar lá, o cara vai dizer, e aí, o fulano perdeu o pênalti, tal. Eu tô falando, eu aprendi tão bem isso,
também. Aprendeu talvez. Eu acho que eu aprendi, Claro né? que sim. Mas eu tive um episódio que eu sempre conto que é muito curioso. Nós estávamos jogando a semifinal do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Brasileiro não, da Copa do Brasil, no Rio de Janeiro, Corinthians e Fluminense. Eu acho que é Campeonato Brasileiro. Era a semifinal. O Fluminense tinha um timaço, Romário, o nosso técnico era o Parreira. E nós fomos jogar. O Fluminense estava ganhando de 1-0. Aí teve um pênalti aos 40 minutos. E o nosso centroavante é esse que é técnico do Rio Claro agora, como é o nome dele? O Guilherme. Guilherme. Do Velo Clube. Do Velo Clube de Rio Claro. O Guilherme. E aí foi o Guilherme bater. E o Guilherme, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que a bola não saiu do estádio, porque o estádio era muito alto, mas a bola foi lá para cima. Eram os 40 e poucos minutos. Eu pensei o seguinte, falei, pô... E aí terminou o jogo, 1-0 para o Fluminense. Eu sempre dizia o seguinte, você tem que defender o time. Você não pode chegar lá e dizer, o jogador errou o passe, porque ele vai continuar jogando, Claro. ele vai ficar... Então, eu fui indo com o Edivar Simões, lembra do Edivar? Sim, claro. Fui indo para o vestiário para pegar lá a equipe e ir para o ônibus para vir para São Paulo. E eu fui pensando, falei, bom, na quarta-feira nós temos um jogo no Morumbi, Corinthians e Fluminense, onde o nosso centroavante vai ser o Guilherme. E eu não posso chegar criticando o Guilherme porque ele errou, né? Bom, aí eu fui indo para o vestiário. Quando eu vou chegando no vestiário, parece uma nuvem de jornalistas, televisão, rádio, tal. O que eles queriam saber? Do pênalti perdido, né? Claro. Assim, como é que você vê o resultado, aqueles caras do Rio tirando sarro, tal. Eu disse assim, olha, eu acho que isso aí foi mandinga, foi o pessoal do São Paulo e do Palmeiras não tem o que fazer no campeonato, ficam contratando serviço contra nós. Ele errou porque deve ter feito algum trabalho em algum centro espírita contra ele. Era a resposta que eu podia dar, porque eu não podia dizer que ele bateu mal na bola, tal. Bom, aí terminou lá, os jogadores pegaram as coisas, fomos pro avião. E eu entro no avião, o meu lugar era do lado do Guilherme, que estava cabeça baixa, tal. Aí ele vira e diz assim para mim, doutor, foi mandinga mesmo, eu nunca... Mas então eu fico pensando o seguinte, o que você vai dizer para alguém, para o time que perdeu um pênalti aos 42 minutos, né? Então eu acho que isso eu aprendi com o Pacote. Quer dizer, você tem que falar direto, não vai querer fazer petição na televisão, que é um erro da maior parte dos advogados e muitos dirigentes que começam... Atualmente é um desastre, porque os dirigentes fazem, como que é, treinamento, media training. Então, essa é uma praga, o Flávio, porque a media training, ela empacota as respostas dos dirigentes. Então, qualquer coisa que você pergunta, ele responde. Nós vamos nos dedicar, vamos nos dedicar lá. E isso vale para os jogadores também. Os jogadores não eram assim. Eu me lembro. E os dirigentes também não eram assim. Todos. Eu não vou dizer só eu, não, mas respondiam com uma certa espontaneidade, né? E que, infelizmente, essa media training acaba com... Não, e vide, só para citar, não estou nem dizendo que fosse a favor da maneira como as pessoas faziam, mas você vê, você tinha um Eurico Miranda, você tinha um Juvenal Juvencio, você tinha pessoas, né? Todos sem media training. Claro, não, era ao contrário, Francisco Horta, sim. Pessoas que, nossa, né? O próprio Márcio... Do Flamengo. Sim. Todos eles eram pessoas absolutamente espontâneas. E respondiam com uma certa emotividade às questões, né? Porque
a media training empacota o sujeito. Eu vejo, infelizmente, eu assisto futebol e acompanho na televisão e no rádio. Você ouve no rádio as entrevistas do jogador, é lamentável. É tudo orientado por essas media training. Então o sujeito responde um negócio que você percebe que ele que aquilo não é a essência do que ele gostaria de dizer e nem do futebol. Verdade. Quando foge um pouco, vira alguma coisa importante, como o caso do menino do Palmeiras. Sim. O Luigi, aí ele chorou, Sim. ele tava, aquilo foi emotivo. Aquilo foi. Aquela resposta mostra que a media training não serve. Ele falou com o coração. Você tem esperança do futebol voltar ao que já foi, Roque? Ou passou mesmo, não tem jeito? Não, eu acho que o futebol sempre volta. Nós estamos, em vários aspectos, o futebol tem vivido dificuldades, mas não é só nossa, né, Flávio? Você está vendo o campeonato argentino, futebol argentino. É desesperador lembrar o que nós vimos, não? Nós estamos falando do Brasil, dos clubes brasileiros que sofriam essa história de que eles batiam muito. Isso aí o Brasil também batia, Claro. então não existia. E cá entre nós, eles dopavam o Brasil também, né? Também dopava. Tá tudo certo. Tudo. Nada daí está fugindo, nada é diferente, né? Eles compravam o juiz, o Brasil também comprava. Também comprava. Por aí vai. Também comprava a todo tempo. Mas você vê hoje, é angustiante verdade. acompanhar o campeonato argentino, né? É até surpreendente que eles tenham uma boa seleção, se bem que com esses campeonatos fracos, a tendência também é enfraquecer a seleção, como é o nosso caso, né, Flávio? Nós temos uma seleção fraca porque nós temos jogadores fracos, né? Nós nunca fomos um país e na seleção ter um jogador, dois, e todo mundo ficar falando, olha, esse é esperto. É nada, nunca tivemos isso, né? Ao contrário, você deve ser mais ou menos na minha idade, um pouco menos, mas eu comecei a ver a seleção de 58. Meu Deus! A seleção de 58, 62, 70 e mesmo depois, né? Então, eu sempre quando olho na Argentina, vejo com tristeza, né? Outro dia eu estava vendo um jogo na televisão, Boca e não sei quem lá, meu Deus, me dava angústia de ver os dois jogarem tão mal assim, como também dá no Brasil, né? Algumas vezes. Antônio Roque Cittadino, um prazer muito grande falar com você, uma pessoa com uma inteligência rara no futebol, um dirigente que quando estava no cargo, no poder, nunca se omitiu, pelo contrário, e a gente gostaria que essa alegria voltasse, mas aí já não depende da gente. Quero te agradecer muito, viu, Roque? Ô, Flávio, esse negócio dos dirigentes, para que serve um dirigente? Primeiro, serve para aquilo que o Pacote falou. Você tem que dar opinião para o seu torcedor. Mas segundo, o dirigente, Flávio, serve quando o time perde. Ele não serve quando o time ganha, porque quando o time ganha, vai lá o centroavante dizer, não, eu matei a bola, eu cabecei assim. Vai lá o goleiro dizer, eu defendi o pênalti. Quando o time ganha, eles aparecem. O time não aparece quando perde. Eu me lembro que eu já estabeleci o seguinte, se o time ganhou, eu nem apareço lá por perto. Não quero aparecer porque, você veja, eu ganhei 5 ou 6 títulos, 4, 5, 6 títulos como vice-presidente. Eu não estou em nenhuma foto. Nenhuma. Tem foto de gente comemorando. Eu não gosto de aparecer. Agora, se perder, deixa comigo que eu vou lá. É isso mesmo. Eu me lembro que uma vez, quando nós perdemos um jogo pro River, um jornalista vira e diz assim para mim, muito bem, Cittadini, e agora o que fazer? Eu disse, olha, 1h30 da manhã, agora só nos cabe ir para casa dormir. A boa resposta. Fazemos o quê? Dormir. O que eu vou fazer às 1h30 da manhã, procurar explicar uma derrota? Não daria, né, Flávio?
Agradeço muito ao seu convite. Obrigado, Roque. Antônio Roque Cittadini, uma figura muito querida de todos nós, conosco nesse Flávio Prado Entre Amigos. Um abraço.